Algumas vezes uma pessoa ela pode aparentar que ela está bem, né? Ela pode sorrir, ela pode fazer piadas, só que não necessariamente quando uma pessoa brinca e está aparentemente com um humor mais alegre, significa que ela esteja feliz ou significa que ela esteja com felicidade. Quando a gente fala de depressão, alguns indivíduos eles conseguem esconder bem com os seus sorrisos aquilo que está passando por trás da mente dele, aquilo que está passando não apenas por trás dos seus comportamentos, como dos seus pensamentos e dos seus sentimentos depressivos. Uma pessoa pode sim sorrir, mas por dentro ela pode estar chorando, né? Ela pode estar sem vontade de fazer nada. A pessoa sorri por fora, mas por dentro, a parte interna dela, ela não quer fazer nada. É o que nós chamamos de depressão atípica ou mais conhecido como depressão sorridente, onde uma pessoa expressa fisicamente que está bem, mas psicológica e mentalmente ela não está bem. E aí, então, que a terapia chega. Mas antes de continuar, eu já peço que você deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações. Fazendo isso, você me ajuda a ajudar mais e mais pessoas através da psicologia e da terapia cognitivo-comportamental. É natural que a gente fique feliz com as coisas boas que acontecem à nossa volta e também é possível que mesmo quando não exista algo muito bom, muito significativamente legal ou bom, produtivo acontecendo, a gente fique feliz também. É possível sim estar feliz na tristeza. Só que uma pessoa com depressão, ela não fica infeliz o tempo todo. Mas a tristeza deve ser, na maior parte dos dias, em sua maior parte do tempo. Assim nós constatamos, a gente consegue constatar o quadro da depressão clássica, né? O quadro da depressão maior, onde aí nós falamos de quem tem a depressão geralmente apresenta esse quadro. Já na depressão sorridente, a pessoa não consegue ficar feliz quando as coisas boas deixam de acontecer. Nesses casos, precisa o que acontecer? Uma coisa muito boa, uma coisa que seja muito aos olhos dela produtivo e positivo. Só assim que o seu humor passa de um humor que nós chamamos de flutuante, um humor mais deprimido, mais melancólico, mais triste, para um humor mais funcional, para que o seu humor melhore. Ou seja, seguir em frente para essa pessoa é possível, segundo as interpretações dela, e vamos lembrar que por causa da depressão, são interpretações irreais e disfuncionais. Para seguir em frente, então, é necessário que a todo momento coisas boas aconteçam. E pessoas que não têm a depressão atípica, mesmo o ansioso, conseguem trabalhar de uma forma funcional, ainda que coisas não funcionais aconteçam e coisas não tão boas assim aconteçam. Os sintomas clássicos que nós vemos em uma depressão sorridente ou uma depressão atípica é dormir demais, né? A hipersonia, o aumento do apetite e o ganho de peso. Pessoas com a depressão sorridente, geralmente elas têm um ganho abrupto de peso por causa da sua depressão e com isso uma sensibilidade maior à rejeição. No que diz respeito aos relacionamentos, aos trabalhos e aos sonhos de vida. Então é muito difícil. A pessoa ela tenta e tenta, mas nunca para ela é boa o suficiente. E com isso vem um sentimento de chumbo nas pernas, como isso de chumbo, né? Como se ela tivesse paralisada, como se algo baixasse o humor dela, tanto físico, emocional, e aí ela tem essa perda do prazer em coisas que antes lhe davam prazer, onde antes eram
agradáveis. Com isso, nós também temos um sintoma muito interessante, que é a dificuldade de tomar suas próprias decisões. Pessoas que têm a depressão atípica são pessoas que muito dificilmente elas vão decidir por si próprias, por causa que elas têm essa crença disfuncional de que ela mesma não é uma pessoa boa e não é uma pessoa que pode dar ou pode ter opiniões próprias e até decisões. Algumas pesquisas apontam que essas pessoas que têm a depressão atípica, elas podem se sentir piores quando vem a noite, quando cai a noite, uma baixa em seu humor no período noturno, né? A gente pode dizer que isso talvez seja por causa dos comportamentos que a sua doença traz, aqueles comportamentos disfuncionais como a inércia, né? A improdutividade do seu dia. Então aquilo pode trazer. Lembrando que esses indivíduos, eles podem recorrer ao uso de substâncias, álcool ou drogas, comer demais, e com isso eles têm uma abertura maior para a obesidade. Novamente, vale lembrar que pacientes com depressão maior, né, aquela depressão clássica, eles têm de 15 a 30% de chance de desenvolver uma depressão sorridente, uma depressão atípica por causa do seu quadro inicial de depressão. Agora, o que diz respeito à terapia cognitivo-comportamental e o tratamento dessas pessoas que têm uma depressão sorridente, uma depressão atípica? O que nós vemos muito em terapia é que os pacientes com depressão sorridente, geralmente eles apresentam crenças de uma desvalorização de suas próprias ações. Por isso, essa dificuldade de tomar uma decisão. Por isso, essa dificuldade que eles têm de não se comparar com os outros, mas eles se comparam, né? Eles sempre fazem uma comparação com os outros, como se os demais fossem melhores do que eles mesmos. E com isso, eles alimentam mais comportamentos de afastamento do mundo real. Eles têm pensamentos como: não posso demonstrar meus sentimentos, ou serei um peso se eu falar das minhas dores, e até é melhor que eu durma e não acorde mais. Esses pensamentos são muito recorrentes quando nós falamos não apenas na depressão sorridente, mas na depressão, no quadro depressivo como um todo. A terapia cognitivo-comportamental vai trabalhar exatamente essas crenças centrais disfuncionais de desvalor, desamor e desamparo, mas muito mais a crença de desvalor que a pessoa tem para consigo mesmo no que diz respeito à sua construção das coisas, daquilo que ela produz ou não produz, ou poderia produzir ou deixa de produzir. O atípico, ele sempre se esforça além das suas forças, sobremaneira, para não aparentar que está ruim para as outras pessoas. Isso não é algo bom. Por quê? Porque ele ou ela, né, sempre vai escondendo realmente o que sente. E só vai alimentando a suposição de que deve se mostrar sempre bem para com os demais ao seu redor. E a gente sabe que isso só causa ansiedade, tanto para a pessoa que não tem depressão, quanto para a pessoa que tem a depressão. Isso não é uma vantagem, mas uma desvantagem, porque isso agrava ainda mais o seu caso. Nós não precisamos demonstrar todas as vezes que nós estamos felizes. Tem essa crença popular de que você sempre precisa estar feliz. Isso não é verdade, muito pelo contrário. A demonstração de que não estamos bem nos ajuda a analisar o que está acontecendo e por que estamos com determinado humor. Quando nós paramos para pensar na técnica de olhar os pensamentos, o pensamento gera um sentimento e o sentimento gera um comportamento. O que está passando pela minha cabeça? Por que eu estou triste assim? Quando você expressa um sentimento não tão agradável e você olha para o seu pensamento, você vai entender o que está passando pela sua cabeça e se aquilo realmente
é algo que pode desestruturar a sua vida ou não. Você não precisa estar bem sempre, até porque você não estará bem, mas é necessário sempre ser você mesmo, não importando o seu caso. Se você é ansioso, se você é depressivo, se você é uma pessoa que não aparentemente tem nenhum distúrbio emocional, transtorno psicológico, seja você mesmo. Nós temos essa dificuldade hoje em dia porque nós projetamos nas pessoas que estão bem, que aparentemente estão bem, que nós podemos ser como elas, mas na verdade elas também têm as suas dores e as suas questões psicológicas, emocionais, sentimentais e físicas. Por isso, seja você mesmo. O maior problema quando nós falamos da depressão atípica é porque em casos muito graves a pessoa realmente pode tentar tirar a sua própria vida. Então busque uma ajuda profissional para que coisas piores não venham a acontecer com você. E lembre-se sempre que existem pessoas sim que se importam com você e que é possível você ser produtivo na medida do possível e do seu jeito. Não sorria dizendo que está tudo bem. Você pode sim ficar com uma cara mais triste, mas fale, não estou bem, mas irei ficar bem. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, porque fazendo assim você vai me ajudar a ajudar mais e mais pessoas através da psicologia e da terapia cognitivo-comportamental. Grande abraço e fique bem.